Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 339. E nós iniciamos então uma nova série de devocionais com o tema Por que sofremos? E ontem nós damos início e hoje eu gostaria de trazer algo diferente. Como nós somos aperfeiçoados, né, com o sofrimento. Isso é tão importante nós entendermos qual é o trabalho, né, do sofrimento, qual é o aperfeiçoamento. E eu encontrei José. Então nós vamos dar uma meditada na vida de José e o processo, os sofrimentos que José passou e qual foi então o produto final desse trabalho do sofrimento na vida de José. Nós somos então aperfeiçoados, né, no sofrimento. Em Gênesis capítulo 39, versículo 2, nós lemos que o Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. A vida de José foi uma vida de sofrimentos. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo ao Egito. E isto então ilustra bem como o sofrimento que nos sobrevém podem ser coroado e trabalhado na presença de Deus. O que nós vamos ver na vida de José é exatamente isso, a presença de Deus. Assim como o Messias também é descrito, né, como um homem de dores lá em Isaías capítulo 53, versículo 3, nós temos assim, como homem de dores e que sabe o que é padecer, e também que verás o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. José passou por um longo aprendizado marcado pelo sofrimento advindo de experiências muito traumáticas. Um trauma ele pode acontecer na nossa vida e se tornar um tipo de escravidão interna, uma situação que marca a nossa vida e que fica se repetindo ao longo da nossa vida, como que estivesse procurando um final feliz e que nunca chega. Ainda bem que o Senhor Jesus veio para libertar os cativos, como nós vimos nos nossos devocionais a respeito do livro de Isaías. A início da vida de José, na verdade, ele foi privilegiado. Ele foi o primeiro filho de Jacó com a mulher amada, Raquel. Então, esperado durante anos e anos, o sonho de Raquel e Jacó. Sua chegada retirou então a vergonha da sua mãe, uma época em que a esterilidade era uma tragédia para qualquer mulher. Mas a primeira experiência traumática não demorou. Com cerca de 9 anos, quando a sua mãe faleceu ao dar à luz ao seu irmão mais novo, Benjamim. Então, ele cresceu sendo mimado e também sendo o preferido do pai, por lembrar, então, o grande amor de sua vida. Nesse contexto, os sonhos proféticos de José e um sentimento, né, de ser especial, e por seu pai não conseguir pôr limite nessa autoadmiração por seu filho preferido, os irmãos, então, se encarregam de resolver este problema de modo bem cruel, fazendo-o passar de príncipe a escravo, de senhor a servo. Mas felizmente, diz a palavra de Deus, e isso é tão lindo na história de José. Gênesis 39, versículo 2 diz assim: felizmente o Senhor estava então com José. Assim,
acompanhado pelo Pai invisível, José pôde se dedicar e a desenvolver um bom trabalho na casa de Potifar. Então, o Senhor estava com José. O trabalho de sofrimento, porém, avança mais um nível em sua vida. Ao respeitar, então, os limites do seu senhor e não tomar a mulher dele, José é novamente derrubado e vai parar aonde? Na prisão. De servo de uma família, ele passa novamente a ser abandonado no cárcere. Mas, novamente, nós temos lá Gênesis 39, 21. Declara: o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele, fez com que encontrasse o favor aos olhos do carcereiro. A presença de Deus e assim também a fé que Jesus possuía no seu Deus estava baseada na graça e não dependia então das circunstâncias que ele estivesse vivendo. José, ele não entra em crise e abandona o que ele tem que fazer. Eu sempre tenho uma frase que me ensinou muitas coisas e eu tenho ela comigo. Independente de como eu esteja me sentindo, eu preciso continuar fazendo aquilo que é certo. E isso dá certo. José, sendo então um homem ativo, um homem sempre produtivo, apesar das circunstâncias, do sentimento de rejeição, de abandono, ele continuou sendo ativo, ele continuou sendo produtivo. Repare como em todas as situações vividas, então, no Egito, por José, ele sempre ia galgando uma posição maior, né? Sempre de braço direito do seu superior, como que repetindo a sua posição em relação ao seu pai Jacó. Com a interpretação, então, dos sonhos de Faraó, ele ganha liberdade e é promovido né, então, no reino do Faraó. José aprendeu bem a saber o seu lugar e não deseja ter uma imagem do Todo-Poderoso, pois deixa bem claro no texto: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável então a Faraó. Deus estava com José nesse tempo tão importante. Você pode ver, ele perdeu a figura mais importante, a presença da figura mais importante na vida dele, que era o seu pai. Mas Deus foi trazendo, né, foi usando, utilizando figuras paternas para que José não perdesse então a sua identidade. E então ele teve primeiro Potifar, depois ele teve o chefe da prisão e agora ele está então novamente com mais uma figura paterna, que é o faraó. Então, ao longo da vida de José no Egito, para completar a sua educação e o seu treinamento, então Faraó lhe concede um nome, né, um novo nome, uma nova língua, uma túnica especial, um anel como símbolo de autoridade e uma esposa. E ao ser convidado, então, para preparar a nação para uma fome futura que aconteceria, José se fortalece internamente e consegue crescer, apesar da ferida do passado. Aos poucos, ele vai aceitando a sua dignidade sendo reconstruída, e ele mesmo percebe isso como algo totalmente ligado ao seu Pai Celestial, como percebemos pelo peso do quê? Do significado do nome que ele deu aos seus dois filhos. Então, o seu primeiro filho foi Manassés. O que significa Manassés? Manassés significa Deus me fez esquecer
todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Está lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 51. Nesta descrição, nós vemos dois tipos de sofrimentos que José conseguiu identificar e assim se desescravizar de todos os sofrimentos que ele havia vivido anteriormente. Então, até aqui nós podemos ver como Deus trabalhou o sofrimento de José, porque Deus tinha um propósito maior. O que poderia então ser um trauma, que poderia ser escravizador, pôde finalmente ser reconhecido e trabalhado. Como nós vemos isso? Nós vemos isso quando ele ganha então um novo nome na presença de Deus, quando chega então o seu filho Efraim. O que significa Efraim? Efraim significa a graça de crescer na terra da aflição. Então, olha só, quando ele chega nesta fase, nesse nível da sua vida, ele consegue reconhecer o trabalhar de Deus no meio do seu sofrimento. Como nós vemos esse reconhecimento? Porque o nome da pessoa era importante. O que Deus tinha feito na vida daquela pessoa se tornava o nome, às vezes, do seu filho. A forma como Deus agiu no meio de uma situação se tornava, então, o nome do filho. E aqui nós vemos, então, o reconhecimento de José a respeito do trabalho que Deus exerceu, como Deus o aperfeiçoou, como Deus o treinou para algo maior. Mas ele reconheceu isso, colocando então o nome dos seus filhos. Então, filho Efraim significa exatamente isso, como o Senhor estava com José, né? Então, ele recupera a sua capacidade não só de trabalhar, mesmo no meio do sofrimento, da aflição, mas também de amar. Amanhã nós daremos continuidade falando do trabalho do sofrimento na vida de José do Egito. Guarde isso com você. E Deus estava com José. E Deus está com você. E Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, porque Deus tem um propósito maior em nossa vida. Independente de como você esteja se sentindo, continue fazendo o que é certo. Deus é contigo. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.